E aí, tudo bem? Seja bem-vindo à disciplina de Português Instrumental da EMAC. Eu sou o professor Alunelis e estarei lhe acompanhando nesse período aí de aquisição e produção de conhecimento. Apesar de ser uma disciplina EAD, eu espero que a gente mantenha bastante contato, que a gente troque bastante informações para que no final a gente tenha um resultado bem positivo dessa disciplina, tá bom? E para iniciar, vamos falar um pouco sobre a disciplina de Português Instrumental e o seu objetivo, que é, observem aí na tela, o objetivo dessa disciplina é proporcionar ao aluno, a você aluno, conhecimentos que o auxiliem no desenvolvimento de textos. Uma pausa aqui, mas não é de qualquer texto, né? Nós não vamos aqui estar focando em textos literários ou algo desse tipo. Nós vamos focar em textos, continuando, de cunhos administrativo, geral e de projetos, ok? Que estão mais aí presentes e voltados para a área de vocês, certo? E quando nós falamos desse tipo de texto, gente, esse texto mais administrativo, esse texto mais técnico, nós estamos falando do texto referencial, que é o tema da aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos tentar compreender, né, o que vem a ser um texto referencial. Esse tipo de texto referencial, ele está inserido dentro das funções da linguagem. Para quem não conhece muito bem o que vem a ser a função, né, as funções da linguagem, observemos aqui o conceito. As funções da linguagem, que é um conceito determinado pela teoria do linguista russo Roman Jakobson, destinam-se aos elementos que compõem o ato comunicacional. Então, nós vemos que nós vamos falar de comunicação, né, de troca de informações de um interlocutor, que é quem produz a mensagem, e de um receptor, que é de quem vai receber essa mensagem. E quando nós falamos em funções da linguagem, nós não podemos deixar de observar esses elementos que estão entre parênteses aí na tela de vocês, que é o emissor, receptor, o código, a mensagem e o contexto. Esses elementos todos aí que estão sempre envolvidos na comunicação. Quando você conversa com alguém, né, quando existe uma conversa, sempre existe o receptor da mensagem, quem vai receber essa mensagem, existe o emissor dessa mensagem, quem está mandando a mensagem, existe a mensagem, a forma como essa mensagem é transmitida, né, de um ponto ao outro, o contexto em que essa comunicação está envolvida, para que haja, então, uma sincronia, para que se compreenda o que se deseja comunicar. Então, as funções da linguagem, elas dividem e classificam esses grupos de características, né, e organizam eles para que fique fácil de compreender qual que é o tipo de comunicação que eu estou tendo. O que eu estou tentando transmitir? O foco aqui é em quem recebe a mensagem? O foco é na mensagem? O foco é no emissor da mensagem? Então, apesar de o foco da aula ser na função referencial, né, no texto referencial, nós não podemos deixar de observar os outros tipos de função da linguagem para que nós possamos diferenciar. Esse texto é referencial, ele não é esse outro, ele é referencial e não é aquele outro, tá bom? Então vamos observar agora aqui rapidinho, de forma bem rápida, os outros tipos de texto, as outras funções da linguagem que são, observem aí no slide, a função emotiva, né, que é a primeira delas, que é a transmissão de sentimentos pessoais, né? O foco está no emissor. Quando nós falamos de emotiva, nós já percebemos aí que fala de emoção. Então, um texto com a função emotiva é um texto que trata de sentimentos de quem está produzindo essa mensagem, né? O foco está no emissor. Não é necessariamente algo muito romântico, não. Quando nós falamos de emoção, pode ser qualquer tipo de emoção, pode ser um pensamento dessa pessoa, um comentário dela, mas é algo mais pessoal, é algo subjetivo, é algo que esse emissor está pensando, o que ele acha, o que ele sente sobre determinado assunto, ok? A segunda função da linguagem é a função fática. Essa é bem simples de compreender, ela trata do início, do fim ou da tentativa de manter a comunicação, a tentativa de manter um diálogo. Quando eu digo, por exemplo, psiu, esse psiu, né, essa pequena palavrinha aí, ela pertence à função fática, porque eu estou tentando manter a comunicação. Quando eu atendo o celular, por exemplo, eu digo oi, ou então alô. Essas palavrinhas, elas mantêm aí, elas indicam que eu estou atento, estou aqui para conversar com você. É a aceitação de um diálogo. Alguém disse lá, oi, tudo bem? Aí eu disse, alô, estou bem sim. Então, esse alô, essa palavrinha, fez com que o diálogo começasse, né? Que o diálogo prosseguisse, que a comunicação houvesse.
ok? A terceira função é a função poética, né? Ela foca mais na mensagem, né? Quando nós falamos de poética, não falamos só de poema, não. Nós falamos daquilo que faz sentir emoções, né? E a utilização de palavras específicas que façam sentir essa emoção, que é a catarse. Quando nós falamos de catarse, nós falamos disso, quando um livro, por exemplo, um poema, produz sentimento na pessoa, seja ele qual for. Se a pessoa lê um poema e sente raiva, se ela lê um romance e fica triste, o foco está na mensagem. O autor utilizou palavras ali específicas, de duplo sentido, que fazem todo um rebuliço aí no sentimento das pessoas, certo? Então a mensagem é o principal foco aí, que é para conquistar e fazer com que o leitor sinta aí essa emoção. Temos a apelativa ou conativa. Quando nós dizemos apelativa, a gente já consegue compreender um pouco, porque quando nós falamos de linguagem apelativa, é aquela que apela mesmo, é aquela que tenta persuadir aí o leitor. E esse tipo de linguagem, de função da linguagem, nós percebemos em comerciais de TV, em propagandas, sejam elas audiovisuais, né, em vídeos ou propagandas escritas. Então essa é a função apelativa ou conativa, é aquela que tenta convencer, persuadir através da apelação. Quando nós vemos aí propagandas de cerveja, por exemplo, nós temos aí sempre mulheres bonitas, uma coisa toda bem chamativa, né, para o público-alvo, certo? Não só esse tipo de apelação também, mas temos a apelação textual, quando ele diz compre, venha, é a melhor e tal. O texto ele é preparado para persuadir e convencer o comprador, no caso. Temos também aí a função metalinguística, que é a função da linguagem que fala da linguagem, né? Quando nós percebemos que um tipo de linguagem fala dele mesmo, nós vemos que aí é a existência da função metalinguística. Por exemplo, quando existe um poema que fala de um poema, metalinguagem. Quando existe um filme que fala de produção de filmes, por exemplo, metalinguagem, porque é um tipo de linguagem falando dela mesma. É cinema falando de cinema, é poema falando de poema. Ou então tem muitas músicas que falam de produzir músicas, né, da produção de música. Então é linguagem falando de linguagem, música falando de música, metalinguagem. Beleza? E por último nós temos a referencial, que o conteúdo está na informação, o conteúdo está principalmente no que está tentando propor ali, o que está tentando mostrar, ok? Vamos aprofundar agora. Mas antes de a gente aí se aprofundar na questão da função referencial, do texto referencial, que é o foco da aula de hoje, observem esse quadro, essa ilustração que aparece para vocês aí, em que está sendo apresentado o que é o foco em cada tipo de função da linguagem. Nós observamos que no topo está a função referencial, que trata de quê? Qual é o foco? Qual é o objetivo principal da função referencial? É focar no contexto, no referente. É por isso que é a função referencial, porque ela se refere, né, a alguma coisa. O foco está no contexto, ou seja, no conteúdo dessa mensagem, no conteúdo ali dessa informação. À esquerda nós temos a função emotiva, né? O foco está no emissor e o que ele pensa, a sua visão de mundo, o que ele pensa sobre determinado assunto. À direita nós temos a função conativa, em que o foco é no receptor. Quando nós falamos de função conativa, né, é um outro nome para a função apelativa. O foco está no receptor, por quê? Porque o objetivo é conquistar, né, esse leitor aí, conquistar esse público para o que ele objetiva. Se for uma venda de alguma coisa, enfim. Temos a função poética, em que o conteúdo, o foco está na mensagem. A mensagem tem que ser muito bem preparada, elaborada, cheia de duplos sentidos, para que ocasione no leitor aí esse sentimento, que é o objetivo dela. A função fática, o objetivo está no canal. Lembrando que a função fática é aquela do psiu, alô, ei, oi, e aí, né, que são as palavrinhas que mantêm o diálogo, que iniciam ou que terminam o diálogo. Então o foco está no canal, ou seja, no meio pelo qual vai ocorrer a comunicação. Quando eu digo alô, o canal pelo qual eu estou falando é esse, é o telefone, né? É também a forma que eu utilizei para manter a conversa, né? A ligação entre um ponto e outro, que é o emissor e o receptor. Beleza? E temos também aí, por último, a função metalinguística, em que o foco está no código, né? No código, na produção, no conteúdo, no texto escrito, se for um texto verbal, na produção audiovisual, se for um vídeo, por exemplo, na música, se for uma música. Então, o foco está no código, ou seja, o tipo de linguagem que é utilizada
se for audiovisual, se for escrita, se for musical. Então você percebe que cada função da linguagem existe para caracterizar e separar em grupos. Esse tipo de linguagem é para isso, esse tipo de linguagem é para isso, esse tipo de linguagem é para isso. Cada uma tem a sua função e é por isso que são funções da linguagem. Uma é manter o contato, outra é fazer sentir emoções, a outra é informar, a outra função é essa e aquela. Entendido? Por isso que está tudo dividido, para que fique bem organizado e fácil de compreender. Vamos agora à função referencial, ao texto referencial, que é o foco da aula de hoje, ok? Observem aí no slide, a função referencial é a função da informação. Isso porque sua mensagem é centrada na necessidade de transmitir ao interlocutor dados da realidade de uma maneira direta e objetiva, evitando assim outras funções. Então, quando nós falamos de um texto referencial, nós estamos falando de um texto que tem a ver com informações. Por exemplo, na função apelativa, que é aquela de tentar convencer, não tem muita informação ali por trás, é mais o texto está todo voltado para tentar conquistar a pessoa. Quando nós lemos, por exemplo, um livro de literatura, por exemplo, também não tem uma informação direta e clara. Claro que nós temos informações ali, mas está mais subentendido, está focado ali ainda no personagem principal, por exemplo. Aqui no texto referencial, na função referencial, não. O foco está na informação, no conteúdo que está tentando ser transmitido ali para vocês, no caso, para o receptor da mensagem, né? Observemos agora, então, algumas das principais características do texto referencial, da função referencial. A mensagem está centrada no referente, ou seja, naquilo de que se fala. É por isso que é texto referencial, função referencial, porque foca no referente, é naquilo de que se refere. Eu me refiro a esse assunto, então é nisso que eu vou focar, e não focar em quem está transmitindo a mensagem, em quem vai receber, somente neste conteúdo, nesse referencial. Beleza? A segunda característica é que normalmente são textos escritos na terceira pessoa, né? Ou ele ou ela, geralmente. Porque quando eu foco no conteúdo, eu estou falando dele, do conteúdo, ou então dela, né? Dependendo aí do gênero. É isso que eu vou focar, é nesse conteúdo. Então eu não posso falar em primeira pessoa, né? Não posso expressar os meus sentimentos, os meus pensamentos sobre isso. Eu tenho que falar dele, dela, da mensagem, da informação. Então geralmente, mas não é sempre, vai estar em terceira pessoa. Há casos isolados, mas a gente vai aí observando no passar da disciplina, a gente vai entendendo completamente isso. E a última característica é que as frases são estruturadas na ordem direta, evitando assim inversões na estrutura sintática das orações que possam prejudicar o entendimento da mensagem. O objetivo do texto referencial é transmitir informações, é transmitir uma mensagem de forma clara e direta. Então, o objetivo é escrever de forma clara e direta para quê? Para que a informação seja transmitida de forma eficaz e coerente. Se eu vou escrever um texto referencial e eu começo a utilizar metáforas e palavras literárias, essas coisas, o texto pode ficar incompreensível para quem vai receber esse documento, por exemplo, esse texto que eu vou estar transmitindo. E geralmente, como esses textos mais técnicos são utilizados em universidades, em empresas, então não é muito bom, na verdade é recomendado que não se use duplo sentido, metáforas, e sim uma linguagem direta, objetiva, que transmita a mensagem de forma eficaz e direta, sem arrodeios, né? A mensagem tem que ser compreendida. E agora vocês podem estar aí com uma dúvida na cabeça de vocês, pelo menos eu espero que vocês estejam com dúvidas já e meio que interessados nesse assunto, para se aprofundar e ficar expert. A pergunta deve ser: qual texto, então, professora Donelles, pode ser referencial? Quais são os tipos de texto que circulam aí a nossa vida, o nosso cotidiano, profissional ou vivência comum, que são referenciais? Observemos o slide. Predomina em textos dissertativos, técnicos, oficiais, jornalísticos. São tipos de texto que têm a informatividade como característica principal, ou seja, transmitir informações. Aqueles textos que têm como foco, como centro, como o núcleo ali, o principal, a informação, né? Um conteúdo. Como eu disse lá anteriormente, um texto referencial é aquele texto que foca no referente, no conteúdo, no que está tentando ser transmitido ali. Então,
Textos dissertativos têm essa característica. Textos jornalísticos, principalmente, textos jornalísticos focam no conteúdo. Ninguém às vezes nem percebe quem é que está, quem é o redator, quem é o produtor daquela notícia. Nós só sabemos e prestamos atenção na informação que está sendo passada. Um texto referencial que foca no conteúdo e não em quem emite a mensagem e nem em quem vai receber. Observem agora na tela de vocês este exemplo de texto referencial e acompanhem a leitura. A característica da oralidade radiofônica, então, seria aquela que propõe o diálogo com o ouvinte, a simplicidade no sentido da escolha lexical, a concisão e coerência que se traduzem em um texto curto, em linguagem coloquial e com organização direta, e o ritmo, marcado pelo locutor, que deve ser o mais natural do diálogo. É esta organização que vai reger a veiculação da mensagem, seja ela interpretada ou de improviso, com o objetivo de dar melodia à transmissão oral, dar emoção, personalidade ao relato de fato. Analisando esse texto, a gente observa, que ele fala sobre a oralidade radiofônica, que é a forma mais parecida com a fala cotidiana que os radialistas têm, para se comunicar com o seu público, que eles utilizam de uma linguagem coloquial, parecida com a do cotidiano das pessoas que os ouvem, tal. Está transmitido o quê? Uma informação. Então a gente percebe a primeira característica do texto referencial, que é transmitir uma informação. O foco está onde nesse texto? Se você lendo aí essa leitura rápida que nós fizemos, você percebe que o foco é em quê? É em quem está escrevendo, ou seja, no emissor da mensagem? É no receptor da mensagem? É na mensagem que está com uma linguagem diferente para fazer sentir emoções? Não. A gente percebe que o foco está na mensagem. Eu acho que isso deve ser um artigo ou uma matéria que fala sobre essa linguagem dos radialistas, que faz com que seja bem melhor recepcionado pelo seu público mais interiorano, que tem uma escolaridade mais baixa. Então, a gente percebe que o foco está na mensagem, no conteúdo, no que eu estou querendo transmitir. O que eu estou querendo transmitir nesse texto? Que a linguagem utilizada pelos radialistas é assim e funciona muito bem. Eu estou transmitindo uma informação. O foco está no conteúdo dessa mensagem e não na mensagem em si. Outra coisa que a gente observa, que é característico do texto referencial, é a utilização de terceira pessoa. Quem escreveu esse texto, em momento nenhum, expressa alguma emoção sua, algum pensamento seu. Ele está só relatando, falando sobre esse assunto em terceira pessoa, falando de fora. Ele está falando dele, desse assunto em questão. Tá bom? Outra coisa é a linguagem direta. Nós percebemos que esse texto ele é bem claro e direto, ele fala sobre o conteúdo, ele transmite a mensagem, transmite a informação de forma clara e direta. Qualquer pessoa que tenha a capacidade de leitura, ela consegue ler esse texto e consegue identificar do que se trata, consegue ali filtrar essas informações e guardar para si. Uma observação muito interessante sobre o texto referencial é que nem sempre ele vai ser apenas verbal, ele pode ser verbal e visual, verbal e não verbal. Por exemplo, como vocês veem aí, um mapa. O mapa ele é um texto referencial. Por quê? Porque o foco está em transmitir informações. O mapa ele é um texto completamente informativo, ele está transmitindo para você, para o leitor dele, informações como localização de determinado lugar, de determinada região, tudo com as legendas ali, explicando de forma clara e direta, como um texto referencial deve ser, aquele conteúdo, no caso, que é localizações e tudo que um mapa é capaz de fazer, beleza? Então, nem sempre o texto referencial vai ser apenas verbal, ele pode contar com elementos visuais também, beleza? De todos esses textos que a gente já observou aqui, e os que vocês estão imaginando aí, eu espero, os que vocês precisam focar, o que nós vamos focar aqui nessa disciplina, são os textos técnicos e os textos oficiais. Observem aí o que vem a ser e quais são os textos técnicos. No grupo de textos técnicos se enquadram redações, a resenha, o resumo, relatórios, artigos, etc. Só um breve conceito do que vem a ser, então, textos técnicos. Em suma, um texto técnico é aquele escrito direcionado a estudantes ou profissionais de determinadas áreas. Um texto técnico contém um vocabulário específico da área abordada, com palavras que apenas pessoas que têm conhecimento do assunto conseguem facilmente entender. Então, esses textos, redações, resenhas, resumos, relatórios, artigos, são textos que vocês vão utilizar no decorrer do curso de vocês,
para realizar atividades, no trabalho final, né? Na tela de vocês agora está exposto aí alguns conceitos breves sobre esses textos que foram mencionados anteriormente, né? E o que esses textos eles têm em comum? Seja a redação, a resenha, o relatório, o artigo, o resumo, todos esses textos são do grupo de textos referenciais. Por quê? Primeiro, nenhum desses textos ele pode ser escrito, produzido de forma pessoal. Eu não posso, por exemplo, começar um artigo com eu acho, eu acredito, eu li que as coisas devem ser assim, nenhuma redação, eu acho que, nunca será pessoal. Esses textos todos sempre serão escritos em terceira pessoa. Por quê? Esses textos sempre, o autor ele está falando de determinado assunto e o foco está nesse assunto, nesse conteúdo, seja da resenha, seja do resumo, seja do artigo. O foco está no que o autor está tentando apresentar para o seu leitor, né, para o seu público. Ou seja, nós temos já duas características dos textos referenciais. A primeira, impessoalidade, né, sempre em terceira pessoa, geralmente. Outra característica é que o foco de todos esses textos aí que estão aparecendo para vocês na tela, o foco deles sempre é o conteúdo, é o que está querendo ser exposto ali e não o que está sentindo o emissor da mensagem ou o que vai sentir o receptor da mensagem, certo? Então, o foco desses textos é no conteúdo, é no que se deseja transmitir e sempre em terceira pessoa ou pelo menos de forma impessoal. Outro tipo de texto que vocês precisam conhecer e que nós vamos discutir no decorrer da disciplina são os textos oficiais. No grupo de textos oficiais, como vocês podem ler, se enquadram o ofício, requerimento, redações, etc. Né? São os documentos ali que normalmente circulam em âmbitos públicos e têm funções diversas, que vão desde o solicitar até o informar. Principalmente foco aqui no informar, né? Lembrando que o texto referencial, um dos objetivos principais é informar, transmitir, né, um conteúdo. Temos aí como exemplo de texto oficial este ofício apresentado para vocês aí na tela, esse ofício de solicitação. Hoje nós vamos apenas tentar observar quais são as características do texto referencial presente nesse texto, nesse ofício. No outro dia a gente foca em como construir um ofício, como construir um requerimento. O tema da aula de hoje é o texto referencial, então vamos entender como é que esse ofício é um texto referencial. Então vamos analisar esse ofício para entender aí e encontrar as características do texto referencial. Bom, se você faz uma leitura rápida, você acaba dizendo, professor, mas esse texto está em primeira pessoa, né? Parece estar em primeira pessoa. E apesar de ele parecer estar em primeira pessoa, porque é uma pessoa solicitando alguma coisa, ele está em terceira pessoa, porque quando ela escreve, vou inventar um nome aqui, quando escreve Joana da Silva, portadora do CPF tal, vem solicitar que sejam feitas tais coisas e tal coisas. Apesar de ser um texto que aparentemente é uma solicitação pessoal para alguma coisa, ela, com a palavrinha vem, ela transforma isso em não pessoal. Porque quando Joana da Silva, sei lá de que, vem respeitosamente solicitar, ela está se tirando diretamente desse contexto e o foco está na solicitação. Ela poderia dizer que eu venho solicitar que sejam feitas tais coisas, mas ela diz que a pessoa, Joana da Silva, do CPF tal, que mora em tal bairro, ela vem solicitar que as ruas sejam limpas, ou seja lá qual for a solicitação. Você percebe que há ali uma retirada dessa pessoalidade, apesar de ainda estar bastante pessoal, mas tem uma retirada direta dessa pessoalidade e o foco continua sendo no conteúdo da mensagem, que no caso o conteúdo é o quê? É a solicitação de limpeza das vias, ou seja lá qual solicitação for. Então, ele é um texto referencial por isso, porque ele não perde essa característica de o foco estar no conteúdo da mensagem. O conteúdo principal da mensagem não é o sentimento da pessoa, não é o conteúdo da mensagem, é a solicitação de alguma coisa. Então, o foco está ali, é referencial, beleza? Nós percebemos também a linguagem indireta, né? Um ofício ele não tem rodeios e enrolações, nada. Um ofício ele transmite a informação, diz o que quer dizer e simplesmente isso. Então, ele é um texto direto, claro, que não tem uma linguagem literária ou uma linguagem cheia de duplos sentidos, de metáforas. Não, é um texto claro, direto, e é um texto que esse, de certa forma, está pessoal, mas mais para o impessoal, e o foco está no conteúdo da mensagem. Então,
é um texto referencial, esse ofício sim. Tá bom? Vocês podem ler com mais atenção e com mais minúcia aí esse ofício para vocês compreenderem e entenderem e observarem aí na casa de vocês, de fato, que ele é um texto referencial, tá bom? Para finalizar a aula de hoje, aqui uma breve síntese do que vem a ser, né, um texto referencial. Um texto referencial é um texto que é direto, que é claro. Ele é um texto que ele é distante das outras funções da linguagem. Ele não se aproxima da literatura, ele não se aproxima da fática, né, que é aquela do psiu, do ei, do oi, do alô. Ele se distancia também da linguagem apelativa, que é aquela que tenta convencer o leitor, que tenta, geralmente, né, ser mais para mercado. E, principalmente, o foco está no referente, o foco está na informação, no conteúdo, tá bom? Esse é o texto referencial, é o texto que é claro, que é direto e que foca no conteúdo da mensagem, na informação, beleza? E aí eu deixo para vocês uma dica para que vocês fixem na mente de vocês o que vem a ser o texto referencial. Observem esse post-it que aparece na tela de vocês aí. Para fixar o que é texto referencial, pense na seguinte maneira. É o texto que se refere, né? Referencial é o texto que se refere a um assunto e foca nele, porque a característica principal do texto referencial é o foco na informação, o foco no conteúdo da mensagem, ok? Eu deixo para vocês também essa atividade para vocês fazerem, tá bom? De acordo com o que você conseguiu assimilar, com o que nós discutimos hoje, faça essa atividade, tá bom? Eu aguardo, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, dessa primeira aula, né, de português instrumental. E nos vemos na próxima aula, beleza? Então, até lá, até a próxima!